tarde, boa noite. Vamos continuar o nosso papo sobre citologia, pessoal. Tudo bem? Na última apresentação, que vocês já devem ter assistido, né? Ela ficou um pouco longa, mas é porque eu peguei o que no ano passado eu fiz como 2 apresentações e condensei em uma e enxuguei o máximo que eu consegui, né? Mas aquilo lá eram coisas que quem estava comigo ano passado já viu, já ouviu falar, eu já falei procarionte, eucarionte. A apresentação que eu usei foi quase a mesma, né? Agora eu vou tentar rapidamente começar algo novo. Agora o nosso curso, para quem estava comigo no passado, acompanhou tudinho, agora a gente vai ver novidade. Agora a coisa começa a pegar embalo. Vamos continuar falando de citologia e vamos falar da célula eucarionte. Então, eu não vou me repetir, está no outro vídeo. Célula eucarionte tem núcleo, tem organelas compartimentalizadas, organelas delimitadas por membrana, e são as células presentes em todos esses grupos de animais: fungo, planta, animal e protista, protozoário e alga. Tá? Elas apresentam o DNA delas, o material genético, envolvido por um envelope nuclear chamado carioteca, ou membrana nuclear, mas esse nome não é tão bom. Né? Organelas delimitadas por membrana que formam compartimentos dentro da célula, como se fossem bolinhas dentro de bolha. Se pensar a célula é uma bolhazinha delimitada por uma membrana, tem outras bolhazinhas ali dentro na célula eucarionte. Né? São maiores e são mais complexas em relação à célula procarionte que a gente viu na outra apresentação. Né? E de novo, uma imagenzinha dessas, né, só para mostrar alguns seres eucariontes, a plantinha de junco, o mesmo protozoário, um inseto aí, um personagem do Monty Python, um tubarão e um cogumelo. Né? Todos eles têm uma coisa em comum, são eucariontes, têm células eucariontes. Tá? E essa é a célula eucarionte que a gente já viu, eu já falei dela na outra apresentação, não vou me repetir, mas dá para ver o quê? Né? A gente não viu ainda em detalhes, mas dá para ver a célula, um monte de coisa dentro dela, um monte de bolhazinha, que são as organelas, e um núcleozão. Nesse caso é um núcleozão. E um esqueminha um pouco mais didático. Né? Então, o que a gente vai começar a ver agora? A gente vai começar a ver as organelas que ocorrem na célula e as estruturas que ocorrem na célula eucarionte. Se vocês estão vendo isso aí, tem um monte. Né? Vamos falar de todas, né? Talvez não em tanto detalhe, mas é muita coisa para falar. Então vamos começar logo, uma por uma, compartimento por compartimento, começando talvez pelo mais fácil. Citoplasma. Falei na última aula, tudo que está dentro da membrana plasmática é o citoplasma. Né? Diferente de citossol, que é o liquidinho. O liquidinho é o citosol, está escrito aí, mas eu já vi escrito citossol também, ou hialoplasma. Né? Como se eu tirasse todas as organelas de lá, ficava só o líquido. Isso é o citossol ou citosol. Né? O que você tem ali? Está aqui, ó, água, proteína, sais minerais, açúcares, lipídios. É uma solução, enzimas, proteínas, está tudo ali mergulhado no citossol. Tranquilo? Então, novamente, ó, a célula, dessa vez uma célula vegetal, né? Se você tirar todas essas organelas pintadas, aí fica só o liquidinho, a gente fica só com o citossol. Certo? Beleza, então. Bom, falamos lá do citoplasma e do citossol. Numa célula procarionte, tudo que está dentro da membrana, citoplasma. Na célula eucarionte, é quase isso. Tudo que está dentro da membrana é o citoplasma, mas geralmente a gente diferencia o citoplasma e o núcleo. Não que o núcleo não esteja imerso ali no citoplasma, mas a gente geralmente usa isso para diferenciar citoplasma e núcleo. Falamos do mais fácil, que era o citoplasma, com o líquidozinho citossol ali. Vamos falar agora do núcleo, que talvez seja o mais complicado. Né? Então, o que define uma célula eucarionte é a presença de um núcleo. Ele é envolto por uma membrana dupla. Por isso que a gente não fala membrana, porque ela é uma membrana dupla que é chamada de carioteca. Essa coisinha amarela aqui é a carioteca. Tá vendo? Ela tem uma membrana, tem um espaço entre a membrana e tem outra membrana. É uma membrana, é como se fosse uma coisa dobrada. Não sei se vocês conseguem entender. Vai ter uma figura logo ali na frente que vocês vão entender melhor. Né? Isso aqui é um corte bidimensional também. Né? Ela tem poros,
Então isso aqui é um buraquinho, né? Que permitem o que? A entrada e saída de coisas. A gente vai ver nas próximas aulas. Tem coisas que entram no núcleo, tem coisas que são produzidas no núcleo que tem que sair. E essa carioteca ela é contínua com uma outra organela que a gente já vai falar dela, que é o retículo endoplasmático. Então esse espacinho aqui dentro, ó, dá para você andar aqui dentro. Esse espaço ele não é virtual, ele é um espaço real. Então você coloca uma molécula aqui, ela pode andar aqui dentro e ela pode ir aqui em continuação. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático. Eu já vou falar dele daqui a pouco. Então a carioteca ela é contínua com o retículo endoplasmático. E é ela que delimita todo o DNA. Essa parte toda azulzinha aí é cenas do próximo capítulo, tá? É a cromatina, é o DNA associado a proteínas, né? Que está aqui dentro, a gente não vê a moléculazinha bonitinha, a gente vê uma massa amorfa que geralmente se cora bastante na presença de corantes. É o DNA. E dentro do núcleo a gente tem essa estrutura aqui, ó, que é essa parte aqui, que é o nucleolo. Nucleolo é uma parte do núcleo onde são produzidos os ribossomos. Lembram deles? Ribossomo, bolinha de proteína e RNA, né, cuja função é produzir proteínas. Todas as proteínas da célula são produzidas por ribossomos e esses ribossomos são construídos dentro do núcleo, dentro do nucleolo. Tranquilo? Mais sobre isso nos próximos capítulos. Então a gente vai falar com mais detalhes, aí dá para ver um pouquinho melhor. O nucleolo, a cromatina, coisinha azul, que é o DNA. Parte clara também tem DNA, né? E a parte amarela, que é a carioteca, que delimita o núcleo. Tá? Então, essa estrutura do núcleo, aqui uma microscopia eletrônica de transmissão, dá para ver bem o nucleolo, dá para ver bem a carioteca, ó, a membrana dupla aqui, ó. Dá até para ver, se você forçar um pouquinho a visão, dá para ver, talvez isso aqui seja um poro, um buraquinho. Que, de novo, isso é um corte, né? O núcleo ele é tridimensional, a gente está cortando uma fatia. Então, o poro ele é um buraquinho, mas na verdade é um buraquinho que, vamos dizer assim, na continuação ele é só um, né? Não sei se deu para entender. É um buraco, você pega, corta aqui, você vê o buraco. Você corta aqui em cima, você não vê mais. É isso que eu quis dizer. E o que o núcleo faz? Ele contém o DNA, né? E o DNA ele vai controlar boa parte da síntese de proteína, metabolismo, controle da replicação e da diferenciação celular. Basicamente, ele tem instrução para o que a célula vai fazer, o que a célula vai virar. Essa célula é um neurônio ou essa célula é uma célula muscular? Se for um ou se for outro, ela vai ter uma estrutura, uma coisa totalmente diferente. Quem é que decide isso? Muitos fatores decidem isso. Mas as instruções do que a célula vai virar estão no núcleo. Os genes que vão ligar e desligar, as proteínas que vão ou não vão ser feitas, que vão determinar o que a célula vai fazer da vida, estão no núcleo. Ou seja, super importante. De novo, cenas do próximo capítulo, vamos ter uma aula só, mais de uma aula na real, que a gente vai falar bastante sobre o núcleo, sobre o DNA. É muito legal, não é tão fácil, mas esperem que vocês vão ver, tá? Beleza, falamos do citoplasma, falamos do núcleo. Já temos aquela visão da célula, então, ovo frito, né? Ó, aqui, ó, a membrana, já posso desenhar uma célula, ó. Aqui o núcleo, e o resto que não é núcleo é o citoplasma. Vou pintar o citoplasma, será que eu consigo? Pintar o citoplasma de amarelo, e eu vou pintar o núcleo de roxo. Pronto. É o meu desenho de célula, que bonito, né? Então já é um bom começo. Tem o citoplasma, tem o núcleo, mas falta o quê? A gente viu a micrografia eletrônica, a gente viu que lá dentro tem um monte de coisa dentro da célula. São as organelas membranosas. Organelas que elas mesmas são delimitadas por uma membrana, que formam compartimentos dentro da célula, e esses compartimentos vão ter o quê? Funções diferenciadas. Cada organela faz uma coisa. Cada organela é especializada em fazer uma função, e isso torna a célula eucarionte mais complexa. Permite que organismos eucariontes sejam mais complexos, permite que organismos eucariontes sejam multicelulares, né? Permite uma série de coisas para organismos eucariontes, que os organismos procariontes, com toda a sua versatilidade, não chegam lá. Tudo bem? Então a gente vai começar a falar de uma a uma dessas organelas
membranosas. A primeira delas é o retículo endoplasmático. Ele está em volta no núcleo, como eu acabei de falar. Ele é contínuo com o núcleo, a membrana nuclear ele é contínua com o retículo endoplasmático, ele é formado por essas, vamos dizer, folhas, né, essas coisas achatadas, essas cisternas e túbulos, todos delimitados por uma membrana. Então fica sendo o quê? Um espaço dentro do espaço da célula, né? Então, vamos pensar, uma molécula ela está aqui na célula, pintei de vermelho, ela está fora do retículo endoplasmático, ela está no citoplasma. Aqui, ó, é possível uma molécula estar aqui dentro. É um espaço diferente dentro do retículo endoplasmático. Dentro desses túbulos aqui, ela pode andar por aqui, ela pode ficar aqui dentro. É um espaço diferenciado. Isso que é uma organela. Então, o retículo endoplasmático é formado por esses tubos, essas cisternas, essas trabéculas, né? Não sei se esse é o nome correto, em volta do núcleo, geralmente, e esse espaço do retículo ele é contínuo à carioteca. Né? Para vocês terem uma ideia, não sei se ajuda ou atrapalha, mas esse aqui é o retículo endoplasmático, como se fosse se você arrancasse ele da célula. Você arranca toda a célula, fica só o retículo endoplasmático. Ele teria mais ou menos essa cara aí que vocês estão vendo. Essas folhas aqui, esses túbulos no meio. Tá? É um esquema, é uma ilustração, né? Que fizeram para representar isso. Então, vamos ver no nosso esqueminha 2D se melhora um pouco a nossa vida. A partezinha verde aqui é o retículo endoplasmático. Tá? São esses tubulozinhos verdes. Né? São esses tubinhos verdes. De novo, veja, é contínuo com a carioteca. O espaço do retículo endoplasmático é o mesmo espaço da carioteca. Aqui, tá? Esse é o retículo endoplasmático. Qual que é a função dele? O que ele faz? Bom, vamos começar com... Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. O nome antigo, mais bonito e mais legal era rugoso. O nome feio é o granuloso, mas que é o nome correto, é o nome, né? E você tem o retículo endoplasmático liso, ou retículo endoplasmático não granuloso. Olha que nome legal, né, que deram. Né? Liso, não, é não granuloso. Tá? É a mesma coisa. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, retículo endoplasmático liso ou não granuloso. É a mesma coisa, são contínuos. Né? A diferença. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos à face externa da membrana. Ele é rugoso ou ele é granuloso porque ele tem grânulos na parte externa. Pontinhos pretos. O que são esses pontinhos pretos aqui? Ó? Estão aqui, ó, um montão deles. São os ribossomos. Então, lembra na célula procarionte? Volta lá na apresentação. Na célula procarionte, os ribossomos ficavam soltos no citoplasma, boiando felizes e contentes. Na célula eucarionte, isso pode acontecer, e acontece também, só que muitas vezes os ribossomos eles ficam aderidos à membrana do retículo endoplasmático granuloso. Por quê? Qual era a mesma função do ribossomo? A função do ribossomo é produzir proteína. Na célula eucarionte, a produção de proteína acontece no retículo endoplasmático granuloso. Os ribossomos estão lá, é ali que os ribossomos vão produzir proteína, e é ali que as proteínas recém-formadas vão ficar. Cenas do próximo capítulo, a gente já vai ver para onde essas proteínas vão, mas elas são formadas no retículo endoplasmático granuloso, certo? Não é em qualquer lugar da célula. Qual é o resultado disso? O que a gente pode inferir a partir disso? Que se uma célula tem um montão de retículo endoplasmático granuloso, é porque ela tem que fazer um montão de proteína. Uma célula secretora seria um exemplo disso. A gente já vai ver isso aí, tá? Se a célula tem pouco retículo endoplasmático granuloso, ela não produz tanta proteína, só o suficiente para sobreviver. Pode ser uma célula do tecido adiposo, uma célula epitelial que não é secretora. Pode ser, né? E o retículo endoplasmático não granuloso, ou liso? Ele, primeiro, não é granuloso, não tem os grânulos, ele é liso, ele não tem ribossomo. A síntese de proteína, a produção de proteína não vai rolar no retículo endoplasmático liso. Em vez disso, é a produção de alguns carboidratos, é a produção de lipídios, né, gorduras, e a desintoxicação da célula que ocorre lá. Então, aqui em cima, uma célula, tá vendo esses tubinhos aqui? Parecem umas bolinhas, um monte de bolinha aqui.
Isso tudo, pessoal, tirando, acho que tem uma mitocôndria em algum lugar. Mas isso tudo aqui, ó, pronto. Isso tudo que é tudo retículo endoplasmático liso. São os tubinhos que estão sendo, como são muitos tubos, eles estão sendo cortados, né, parece que é só uma bolhazinha. Mas é que isso aí é um corte bidimensional de uma estrutura tridimensional. Difícil visualizar às vezes, né? O que acontece no retículo endoplasmático liso? Ah, esse aqui é o núcleo, tá? É um pedaço do núcleo aqui. Então, vai acontecer a síntese de muitos carboidratos e de muitos lipídios. Células especializadas na síntese de lipídios, como essa daí, com certeza vão ter um montão de retículo endoplasmático liso. Então, por exemplo, as células testiculares, as células de Leydig, que produzem o hormônio testosterona. Lembra que a testosterona era um esteroide? Esteroide era um tipo de lipídio? Essas células devem ter um montão, elas têm, na verdade, um montão de retículo endoplasmático liso, porque a única função da vida delas é produzir esse hormônio, que é um hormônio lipídico, é uma gordura, né? Células adiposas, células que metabolizam gordura, né? Síntese de alguns carboidratos e desintoxicação, né? Então, quando você ingere alguma substância tóxica, essa substância ela tem que ser regulada, ela tem que ser transformada em outra coisa menos tóxica no seu corpo para não se acumular, para não causar dano. E aí não precisa nem ser veneno, pode ser, por exemplo, álcool. Álcool é uma substância tóxica para o organismo. O álcool, ele inicia, ou parte da desintoxicação dele, acontece bem no retículo endoplasmático liso. É lá que ficam as enzimas que vão transformar o álcool em coisas menos ruins para a sua célula. Porque a célula não vai, ela vai ver aquilo e vai falar, meu Deus, que coisa horrível, e vai tentar transformar esse álcool em outras coisas, tá? Retículo endoplasmático liso, tá? Esse foi o retículo endoplasmático, não se preocupem, não foi a última vez que nós vimos ele hoje, ele vai voltar daqui a pouco, mas a gente tem que seguir em frente, então já vamos para a nossa próxima organela, que é o complexo de Golgi, ou o nome mais atual e mais feio, complexo golgiense. Não confundam com o Atlético Goianiense, são duas coisas diferentes, tá? O complexo golgiense é uma organela, não um time de futebol, tá? É a nossa segunda organela, já vimos o retículo endoplasmático. Vamos ver agora o complexo golgiense, que tem essa cara aqui, né? Basicamente ele é, de novo, uma organela delimitada por membrana, então é uma membrana fechando um espaço dentro da célula, só que o complexo golgiense, ele tem várias membranas fechando espaço, como se fossem pratos empilhados, tá? Um prato empilhado no outro. Eu estou tentando desenhar, dessa vez até que está saindo legal. Parece um pouquinho o sinal de Wi-Fi, né? A gente que está com essa situação hoje, olha, olha, vocês não vão acreditar, mas isso é um desenho bom, pelo menos em matéria de computador. Então, cada uma dessas aqui é uma membrana, tem esse espaço, e isso aqui é o complexo golgiense. Esse conjunto de membranas, né? E bolinhas associadas, essas bolinhas, né, também delimitadas por membranas associadas. Para a gente não ficar falando bolinha delimitada por membrana, isso tem um nome, são vesículas, vesículas associadas. Então, em volta do complexo golgiense, a gente tem várias dessas vesículas, bolinhas associadas aí que o próprio complexo golgiense produz, né, e manda para os lugares essas vesículas. O que é essa vesícula? É uma bolinha, a gente está vendo aqui, ela brota do complexo golgiense, estão vendo? Ela se desprende pluk, do complexo golgiense, faz esse som mesmo, né? Pluk, faz esse som. E aí é uma forma de transporte. O conteúdo da vesícula, ele sai do complexo golgiense, ele está aqui, ó. Ele vai passar para a vesícula, que vai se desprender do complexo, e vai para outros lugares da célula. Vai ser transportado. A vesícula, ela é uma forma de transporte na célula. E o complexo golgiense tem várias vesículas associadas. Essa é a cara dele, esses pratos empilhados com essas vesículas associadas. Aí dá para ver até melhor os pratinhos, né? A parte roxa são os pratinhos, as membranas, e as vesículazinhas em amarelo, né? Complexo golgiense. E o que ele faz, esse aparelho de Golgi? Ele vai receber as proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático granuloso,
Vai receber como? Através de vesículas, a gente já vai ver na próxima imagem, tá? Vai endereçar elas. Ele é um centro de redistribuição, complexo de Golgi. Para onde vai cada uma? E aí ele vai mandar cada uma dessas proteínas para onde essa proteína tem que ir na célula. É como um centro de distribuição, tá? Como o correio, por exemplo, né? Eu comprei aqui, nem lembro o que foi, uma camiseta pela internet. Comprei de uma loja. A camiseta não sai da loja e vai para minha casa. A camiseta vai para o correio. Do correio, ela vai para um centro de redistribuição e daí mandam aqui para minha cidade. Então, já vi, você vai rastreando, você vê que o negócio sai de São Paulo, às vezes vai, sei lá, para o Rio de Janeiro para vir para cá depois. Ou às vezes até vai de São Paulo para o Paraná para vir para cá depois. Por quê? Porque precisa de um lugar onde você vai organizar para onde vai cada pacote. Você tem esses centros, né, de redistribuição. O Golgi é como se fosse um desses para a célula. Né? Ele pega as proteínas que vieram no retículo plasmático, essa vai para lá, essa vai para cá, essa vai para colar. E para onde podem ir essas proteínas? Primeiro, o Golgi pode mandar essas proteínas para fora da célula num processo chamado secreção. Isso aqui é uma proteína que o retículo plasmático fez só para ela ser mandada para fora da célula. Ela é como a amilase salivar. Ela tem que ser mandada para fora da célula pela saliva. Vamos secretar isso aí, vamos mandar para fora da célula. O Golgi vai decidir. Tem processos químicos envolvidos. Então, um dos destinos é a secreção celular e outro destino é uma outra organela que a gente já vai falar, que é o lisossomo. Então, essa proteína aqui vai compor o lisossomo. Vamos produzir o lisossomo para cá. Uns vão para cá, outros vão para lá. Quem decide é o aparelho de Golgi, o complexo de Golgi. Tá? Ele ainda vai modificar algumas proteínas, ele ainda vai processar algumas proteínas e ele ainda faz parte de uma região do espermatozoide chamado acrossoma. Não é que ele faz parte. No espermatozoide, o complexo de Golgi vira, ele se transforma no acrossoma, que é uma parte importante para a fecundação. Vamos falar dele mais adiante, tá bom? Então aqui o que a gente um resumo da ópera até agora. Né? Temos um núcleo com DNA, um nucleolo aqui no meio. O vermelhinho é o retículo endoplasmático, ó, rugoso ou granuloso, com os ribossomos branquinhos aqui, e o liso, que são esses túbulos. Uma visão tridimensional dá para entender muito melhor, né? Então, ó, veja, né? Não dá para ver direito aqui. Mas do retículo endoplasmático brotam vesículas, contendo o que? As proteínas que foram produzidas e estão aqui dentro. Então, a proteína produzida pelo ribossomo, no retículo endoplasmático, ela fica dentro do espaço do ribossomo. Aí ela está aqui dentro, foi produzida uma vesícula. Essa vesícula vai ser mandada para o complexo de Golgi, complexo golgiense. A proteína vai ficar aqui dentro, vai passando pelas membranas do complexo de Golgi de uma para outra, e aí o complexo de Golgi vai decidir o que faz com ela. Pode mandar ela para o lisossomo, que está bem aqui, ou pode mandar ela para fora da célula através do processo de secreção, que nós vamos falar mais para frente. Tá? Aí ela vai para fora da célula. Esse é o papel do complexo golgiense. Aqui de novo a mesma coisa, ó. O núcleo, o nucleolo, retículo endoplasmático granuloso, ó, produzindo vesículas aqui, e o conteúdo, ó, perceba, o conteúdo que está aqui no retículo endoplasmático, a vesícula se desprende, faz toque, e aí o conteúdo que está dentro do retículo, ó, vai passar dentro da vesícula. Uma vesícula de transporte que vai até o complexo golgiense, aí a vesícula se funde com o complexo golgiense, faz esse som mesmo, pluc, pluc. E aí o conteúdo que estava bem aqui, ele vai passar para dentro do complexo golgiense. Vai passando, e aí o complexo golgiense vai decidir para onde é que essa proteína vai. Vai formar o lisossomo? Vai para cá então. Vai para fora da célula? Ó, vai para cá então. Ó. E aí ó, o conteúdo da vesícula vai indo, se funde com a membrana celular. E olha o que aconteceu com o conteúdo. Foi mandado para onde? Aqui é a membrana plasmática da célula, para fora da célula. Né? Que é o que acontece, por exemplo, de novo, com a saliva. Ó, a glândula sudorípara, ela manda secreções para fora da célula. Olha, eu estou suando efusivamente, até mais do que o de costume. Talvez porque eu tenha sido vacinado hoje. Tomei a vacina AstraZeneca e eu conheci algumas pessoas que ficaram bem baqueadas com essa vacina. Talvez aconteça comigo daqui a alguns instantes, tá, pessoal? Vamos continuar a apresentação.
Então, de novo, terceira vez a mesma coisa, porque isso não é simples. Mas eu não queria que a apresentação ficasse tão longa. Então, ó, isso aqui essa célula aqui, que a gente está vendo ela 3 vezes, é a mesma célula, tá? É uma célula especializada em secreção, em produzir coisa e mandar para fora da célula. Né? Células no pâncreas, por exemplo, que produzem enzimas, são exatamente assim, células, ou parecidas com isso. Né? Células na glândula salivar são parecidas com isso. Elas são especializadas, elas têm uma função na vida delas: produzir coisas e mandar para fora da célula. Produzir secreção e mandar para fora da célula. Célula de glândula sebácea, célula, única função. Então veja só, tudo isso aqui, ó, é retículo endoplasmático granuloso. Por quê? Essa célula tem que fazer um montão de proteína para mandar essa proteína para fora. Então, essa célula sintetiza a proteína, envia através das vesículas essas proteínas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi então empacota essas proteínas tudo dentro de uma vesícula. Essa vesícula vai caminhando para cima, né? Até que ela chega na membrana apical da célula e aí, ó, o conteúdo que estava nessa vesícula, ele é liberado para fora da célula. Ele vai para onde ele tem que ir. O interior do estômago, por exemplo, uma célula que secreta a pepsina para o interior do estômago é exatamente isso. Fora da célula quer dizer dentro do estômago. Fora da célula pode querer dizer dentro da boca. Corrente sanguínea, às vezes. É a via secretora. Esse é o passo que uma proteína faz desde ela ser produzida aqui no retículo endoplasmático granuloso, pelo ribossomo que está lá, até, passando pelo Golgi, até fora da célula. Via secretora que chama. Tá bom? Vamos no nosso esquema? Núcleo, eu nem mostrei o núcleo no esquema, né? Núcleo marronzão aqui com nucleolo. Retículo endoplasmático, aqui ó, verdinho. Complexo de Golgi, marrom ou vermelho? Avermelhado, né? Avermelhado. As vesículas anexas, né? Tá? Então essas são as organelas que a gente viu até agora. Vejam, ainda falta coisa para burro, né? Vamos lá. Não é nem tanto assim, calma aí, pessoal. Então, a gente já mencionou essa terceira organela, que ela é formada pelo complexo golgiense. O complexo golgiense é o pai dela, entre aspas. É o lisossomo. Né? Aqui é a cara dele no microscópio eletrônico de transmissão. Essa é uma bolhazinha, também é uma vesícula, com esse conteúdo geralmente bem eletrondenso, bem escuro. Né? É uma bolhazinha, quase como uma vesícula. A forma do lisossomo não é tão interessante. Ele tem essa forma bolinha. Não é nada aqui. Nossa, né? É uma bolinha ali com conteúdo. O conteúdo dele é interessante. O conteúdo do lisossomo, o que tem dentro do lisossomo? Enzimas hidrolíticas. Enzimas digestivas. O lisossomo ele funciona como o estômago da célula. Ele vai digerir coisa na célula. Ora, para digerir precisa comer. Célula come? Não. Mas ela toma coisas do meio. Né? Ela precisa quebrar os alimentos que ela fagocita, é o termo correto. Já vamos falar sobre isso. Tá bom? Então o lisossomo vai digerir aquilo que a célula põe para dentro. Não está correto falar que ela come, mas ela põe para dentro um monte de coisa. Tá? Então, como eu falei, são bolsas cheias de enzimas digestivas feitas a partir do complexo de Golgi. Né? Ele vai mandando vesículas que vão juntando formando o lisossomo. Ele pega, ó, essas enzimas aqui são enzimas digestivas, tem que ir para o lisossomo. Então ele manda para lá e vai construindo ali o lisossomo. Tá? E como eu falei, a função do lisossomo é a digestão celular. Vamos ver mais isso mais para frente. Aqui é só um resumão, tá? Mas basicamente a célula, qualquer célula, ela consegue capturar coisas do meio através de um processo chamado endocitose. Ó, tá vendo a membrana aqui da célula que se abriu? Teve essa invaginação aqui, formou essa coisa para dentro, né? Essa coisa para dentro pode se fechar, vai fechando, até que se fecha. Essa aqui vai fechando. E aí, ó, essa bactéria, essa pobre bactéria aqui, ela ficou presa dentro de um vacúolo digestivo, dentro de um fagossomo. Percebem o que aconteceu? A coisa foi fechando, até que fechou. Né? Aí, o que vai acontecer com essa célula que foi capturada pela célula maior? Ela vai ser digerida. Essa vesícula aqui, esse fagossomo, vai se fundir com o lisossomo. O lisossomo tem um monte de enzimas digestivas. Quando as duas coisas
se encontrarem, você vai ter a digestão daquilo que a célula pegou, né? Esse processo de endocitose ocorre em toda a célula. Esse processo a gente vai falar mais para frente, tá? De endocitose de coisas grandes, chamado fagocitose, são só algumas células que conseguem fazer. Alguns protozoários se alimentam exclusivamente fagocitando coisas, é o caso da ameba. Posso mostrar um vídeo para vocês dela fagocitando outras células. Dá para você ver a membraninha englobando, 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 e quando vai englobar, quando você viu, já englobou tudo, né? Mas células do nosso sistema imune fazem isso com patógenos também, bactérias, os macrófagos fazem isso, tá? Eles fagocitam a célula. E aí a coisa toda é digerida no lisossomo. O lisossomo não só ele digere coisas que vêm de fora, que foram endocitadas, mas ele digere pedaços da própria célula que tem que ser reciclado. Um processo chamado autofagia. Às vezes a própria parte da célula, ela está velha, tem que ser reciclada, forma-se uma membrana ao redor da célula, manda para o lisossomo, recicla ali os nutrientes. Às vezes toda a célula tem que se autodigerir para morrer, né? Para que os nutrientes ali sejam aproveitados. Tá? Então, exemplo sempre se dá é o rabo do girino, né? O girino, vocês sabem, ele passa por uma metamorfose, vira o sapo, vira a rã, e o rabinho dele vai diminuindo. As células do rabo do girino vão sendo autolisadas, vão se destruindo e liberando para o animal todo os nutrientes que estavam lá para o bicho crescer, e o bicho não precisa de mais de rabo, né? A mesma coisa acontece no desenvolvimento humano, não com o rabo, mas quando a gente está no a gente ainda está na fase embrionária, a gente tem uma membrana de células entre os dedos, né? Herança do nosso passado evolutivo. Essas células elas vão sendo digeridas também, né? Até ficar só o dedo, até os dedos ficarem livres. Então essa membrana, essas células vão se digerindo e a membrana vai sumindo à medida que essas células se matam para liberar os nutrientes. Sofrem esse processo de autólise, tá? Tem alguma condição rara que a pessoa nasce com as membranas entre os dedos, mas é uma coisa extremamente rara, extremamente rara. Eu não saberia nem dizer um nascimento em quantos milhões isso acontece, é extremamente raro, tá? Bom, então aqui mais uma vez, ó, o nosso amigo complexo golgiense, aqui é a vesícula que ele vai produzir, que vai se tornar o lisossomo primário, e aí, ó, esse lisossomo vai se encontrar com aquilo que foi fagocitado, com aquilo que foi comido, englobado pela célula, encontrou, aqui vai acontecer a digestão, né? Aquilo que não conseguiu ser digerido vai ser mandado para fora de novo, né? E o lisossomo também cuida daquilo, da autofagia, né? Das partes da célula que precisam ser recicladas. Esse aqui, esse garotinho discreto, aqui, uma bolinha, uma vesículazinha cheia de enzimas digestivas, é o nosso amigo lisossomo, tá bom? Onde está o lisossomo aqui na nossa célula? Ele é essa coisa amarelinha aqui. Tem outros aqui, né? Mas é essa aqui. Essa coisinha amarelinha é o lisossomo da célula. Tá? Tranquilo até aqui? Beleza. A próxima organela a gente já falou. Se você assistiu meu experimento com o fígado, você se lembra desse cara aí que é o peroxissomo. De novo, a cara dele não é das mais excitantes, assim, né? Ele é uma vesículazinha, uma bolhazinha com enzimas dentro. Não são enzimas digestivas, desculpa. Com enzimas dentro. Então, essa bolhazinha, isso aqui é um peroxissomo, olha que legal. Ele geralmente tem essas cristalizações que aparecem, né? Isso aqui provavelmente é uma coisa que aparece, um cristalóide, né? Nem sempre está presente. Então, essa coisinha sem graça é o peroxissomo. Ele também é uma bolhazinha com várias enzimas dentro, e essas enzimas vão fazer uma série de vão catalisar uma série de reações químicas na célula. Só que no caso do peroxissomo não são enzimas hidrolíticas, não são enzimas digestivas que vão quebrar aquilo que foi digerido para liberar os nutrientes. Né? São enzimas que vão fazer outras reações químicas. Né? Reações químicas de oxidação. Parte do metabolismo do álcool ocorre no peroxissomo, na metabolização do álcool. Reações de beta-oxidação, que eu não vou falar delas hoje para vocês. E a catalase, olha ela aqui, ela está dentro do peroxissomo.
a catalase está aqui dentro. A enzima catalase fica dentro do peroxissomo. Então, o peroxissomo também tem esse papel aqui, ó, de transformar o peróxido de hidrogênio formado no corpo em água e oxigênio. Isso acontece no peroxissomo. Aquela reação que eu mostrei para vocês, da bolinha formando, acontece graças a uma enzima que está no peroxissomo. Tá? É a catalase que metaboliza o peróxido de hidrogênio. Tá bom? O peroxissomo, de novo, não é muito excitante, essa bolinha azul aqui. Ó. Ele é o peroxissomo da nossa célulazinha. Então, ó, núcleo com a carioteca, aqui os poros da carioteca, retículo endoplasmático em verdinho, complexo Golgiense vermelhinho, lisossomo amarelinho e o peroxissomo, essa bolinha azul. Esse é o peroxissomo. Vamos para a próxima. Essa é importante. Certo? Além de todas essas organelas que a gente viu, uma importante é a mitocôndria. Ela é mais legal, pelo menos visualmente, né? Ela tem vários formatos, pode ser uma bolinha, pode ser um charutinho, né? Mas o interessante é que ela tem duas membranas. Ó. Tem uma membraninha externa, chamada de membrana externa, e tem uma membraninha interna que tem esses vai e volta, esse labirinto interno. Essa membrana interna ela forma as chamadas cristas mitocondriais. Esse vai e volta aqui, tá? E o espaço interno da mitocôndria é chamado de matriz ou matrix, a matriz mitocondrial, tá? É muito interessante essa organela, tem esse formato mais legal, duas membranas e, de novo, né? Forma de bastonete, aqui dá para ver melhor, né? Porque é um desenho, não é uma fotografia. Membrana externa, aí aqui a membrana interna com as cristas mitocondriais e aqui dentro a matriz mitocondrial. Né? Além disso, outra coisa interessante que essas organelas têm é isso aqui, ó, elas possuem DNA, RNA e ribossomos próprios. Elas têm o próprio DNA que contém alguns dos genes que vão ser utilizados na própria mitocôndria. Talvez você já tenha ouvido de falar de gene mitocondrial, é o gene que está no DNA mitocondrial, que não está no núcleo. É o DNA, mas o DNA não está lá no núcleo, está aqui na mitocôndria. Esse DNA mitocondrial ele é de origem 100% materna. Né? Talvez você já tenha ouvido na tal Eva mitocondrial, não vou explicar aqui, desculpa, outro dia. Né? Mas basicamente é para você ver as diferenças na ancestralidade humana na linhagem materna. Você analisa o DNA mitocondrial que só vem da mãe. Tá? Vamos explicar por que no futuro. Então é muito interessante essa capacidade que ela tem de fazer as próprias proteínas. Tá? No futuro, ou aqui eu vou explicar por quê, daqui a pouco. E para que serve a mitocôndria? Tá, ela tem tudo isso de interessante, que talvez para você nem seja tão interessante assim, mas né? Sei lá, se você discorda está errado. A função dela é mais interessante ainda, e isso você não vai poder negar. A função dela é a produção de energia para a célula. Né? É na mitocôndria que ocorre boa parte desse processo aqui que a gente já falou, de metabolismo energético. Queima da glicose, o C6H12O6, na presença de oxigênio, essa glicose é quebrada até o nível de gás carbônico e água, e isso libera muita energia. Muito mais energia do que quando isso é feito sem oxigênio e sem a mitocôndria. A mitocôndria ela é necessária para o chamado metabolismo aeróbio, metabolismo com oxigênio. Qualquer coisa aeróbia, pessoal, é coisa que vai oxigênio. Tá? A gente vai analisar isso no futuro, está no futuro de vocês, futuro meio tenebroso, tá? Mas isso ocorre graças à mitocôndria. Essa produção intensa de energia que mantém as nossas células vivas ocorre graças à mitocôndria. Quanto mais mitocôndria, mais energia para a célula. Vejam lá na outra apresentação, tem uma hora que eu mostro uma célula muscular. Tem lá as fibras musculares que eu falo, né? E tem, fora a fibra muscular, só o que dá para ver são mitocôndrias. Eu falo, isso aí são mitocôndrias. Tem muita mitocôndria lá, por quê? Porque o músculo tem que fazer muito esforço, precisa de muita energia. Quanto mais energia a célula precisa, mais mitocôndria ela vai ter. Ó, essa célula aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é mitocôndria. Essa célula ela precisa de muita energia para viver. Por isso que ela tem muita mitocôndria para produzir intensamente energia. Tá?
O DNA mitocondrial circular e as duas membranas da mitocôndria têm a ver com a muito provável origem dela. A origem da mitocôndria, né? Que é uma origem, a gente acredita hoje, a gente tem muitos motivos para acreditar, por um processo de endossimbiose. Acredita-se que a mitocôndria, ela antigamente, aí, tipo, bilhões de anos atrás, ela era uma bactéria aeróbia que vivia por aí feliz e contente no mundinho dela. Né? Aconteceu alguma bizarrice, né, que a gente não sabe, mas temos quase certeza que aconteceu, que essa bactéria aeróbia que vivia feliz e contente foi englobada ali, meio que fagocitada por um ancestral dos eucariontes, e em vez de ser digerida, ficou lá dentro de forma bizarra, de forma estranha, e as duas células começaram a viver juntos como uma. Né? E a mitocôndria virou uma organela totalmente dependente da célula em que ela vive. Como a gente sabe disso? Ela tem DNA, é um DNA muito parecido com o DNA bacteriano, ela se duplica, ela faz proteínas, ela meio que faz tudo que uma bactéria faz dentro da célula. Né? Tem outras evidências ainda que eu vou falar para vocês depois, no momento oportuno, mas hoje a gente sabe com certeza de muitos casos de endossimbiose intracelular. Uma célula vivendo dentro de outra e as duas vivendo juntas. A gente conhece muitos casos. Algas vivendo dentro da célula de outros organismos que conseguem fazer fotossíntese ali dentro. Tá? Então, essa é muito provável mesmo, origem das nossas mitocôndrias. O que é demais, cara. Tá? Beleza, cadê as mitocôndrias aqui? São esses charutinhos vermelho claro aí dentro. Eu vou falar laranja, tá? Posso estar errado. Cor não é comigo. Né? Aqui as mitocôndrias da célula. Tem muitas. De novo, varia de célula para célula. E varia o formato, né? Charutinho, essa aqui faz uma curva e por aí vai. Beleza. Beleza. Eu acho que com isso, meus caros, encerramos aí as principais ou todas, né? As organelas delimitadas por membrana que tem dentro da célula. Chamadas organelas membranosas intracelulares. Mas tem outras estruturas que estão presentes de forma exclusiva na célula eucarionte. Né? E uma muito importante dela é o citoesqueleto. Cito quer dizer célula, esqueleto quer dizer esqueleto. É como se fosse o esqueleto da célula. Tá? O citoesqueleto são. Aqui está representado. Ó, esses fiozinhos, né, são fibras de proteína que formam uma rede na célula, como se fosse um esqueleto. Dão sustentação e auxiliam o movimento da célula. De forma um pouco semelhante ao esqueleto nosso. Dá sustentação e possibilita o movimento. Se a gente não tem osso, a gente também não conseguiria se mover, porque não teria alavanca, né, para os músculos se mexerem. Com a célula, eu não digo que é parecido, mas o princípio é o mesmo. Dá sustentação para a célula. Né? O citoesqueleto está presente no citossol, como a gente já vai ver, permite sustentação e movimento, e tem três componentes principais: filamentos de actina ou microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Isso eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Aqui, ó. Aqui uma fotografia de microscopia eletrônica microscopia de fluorescência, desculpa, não tem nada de eletrônico. E tá vendo que tem os fiozinhos aí, vermelhinhos e verdinhos, respectivamente? Esses fiozinhos são elementos do citoesqueleto, tá? Isso aqui acho que é o citoesqueleto de actina e esse aqui acho que é o citoesqueleto de microtúbulos. Tanto faz, né? Para nós não interessa esses detalhes agora, tá? Mas dá para ver que é uma rede que fica por todo o citoplasma da célula. A gente não está vendo a membrana que é onde começa e onde termina a célula, mas dá para ter uma ideia de onde começa e termina a célula por onde estão esses fiozinhos. Então, isso aí dá sustentação, muitas vezes permite o movimento da célula, permite que as organelas se movimentem dentro da célula. E a coisona azul, obviamente, é o núcleo, tá? E aqui vermelho é o núcleo. Mas dá para ver o citoesqueleto. Então dá essa sustentação para a célula. Compartimentaliza, movimentos, circulação, são algumas das funções do citoesqueleto. Tudo bem? E relacionado ao citoesqueleto tem essa estruturazinha chamada centríolos, presentes nas células animais e em algumas células vegetais. Os centríolos eles estão ausentes nas células dos vegetais chamados superiores, das angiospermas, vamos chegar lá. Né? Estão ausentes em algumas células vegetais, os centríolos, mas estão presentes em todas as outras eucariontes. Eles são compostos por microtúbulo,
aquele mesmo do citoesqueleto, essas trincas de microtúbulo formando o quê? Um barrilzinho. Se você cortar o centríolo de assim, transversalmente, você olhar, você vai ver isso aqui, ó, essas trincas de tubinhos, 3 em 3, formando esse anel quase. Na verdade, a cara do microtúbulo é essa. São dois tubinhos, são dois canudinhos, um 90 graus em relação ao outro, né? A cara dos centríolos é essa. Esses dois tubinhos, um 90 graus em relação ao outro, são os centríolos. Tá? Estão próximos ao núcleo da célula. Para que eles servem? Eles vão estar atuantes, primeiro, na formação de parte do citoesqueleto. O citoesqueleto de microtúbulos vai se formar ao redor aqui dos centríolos, num centro formador de microtúbulos. Né? E segundo, eles vão ser atuantes na divisão celular, na mitose. Quando a gente for falar de mitose lá para frente, ou nem tão lá para frente assim, eu vou falar, e aí os microtúbulos, eles se duplicam e vão para o polo da célula. E eu vou falar, vocês lembram do microtúbulo? E vocês vão falar, não, não lembro. Desculpa, do centríolo. Eu vou falar, aí o centríolo se duplica e vai para o polo da célula. Vocês lembram do centríolo? Aí você fala, não, não lembro. Pois é esse centríolo que vocês não vão lembrar que tem um papel na divisão celular. A gente vai falar disso logo mais. Então, centríolos, papel na divisão celular, papel na formação do citoesqueleto e corpos basais que são parecidos com os centríolos, têm papel na formação de cílios e flagelos da célula eucarionte. Tá? Então, aqui, ó, azulzinho, estão os nossos centríolos. Esses dois tubinhos, esses dois barrilzinhos, um 90 graus em relação ao outro. E saindo dos centríolos, ó, parte do citoesqueleto aqui, ó. Esse azulzão são os microtúbulos. Aí, ó, tá vendo que tem uns fiozinhos aqui? São outro tipo de citoesqueleto, permeando aí a célula, por toda a célula. Tá vendo? Ancorando a célula, permitindo o movimento, é o citoesqueleto. E os centríolos. Legal? Beleza. Vamos agora